Olá, começa agora mais um podcast Questão Política e hoje com a mesa cheia, com dois convidados que já vieram aqui, já deram o que falar nas redes sociais. Quero agradecer o convite a Rosana Barroso, ativista política. Muito obrigado por aceitar nosso convite novamente. Muito obrigada a vocês por sempre convidarem e estarem à disposição de debates tão importantes para o Brasil. E ao Leonardo Grandini, que é pré-candidato a vereador aqui por São Paulo. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, Jeff. É sempre um prazer. E aí do outro lado a gente tem um amigo, um grande especialista, cientista político, analista da... Só um momentinho que eu vou ler o crédito dele aqui que meu celular travou. Que o homem é estudado, então o crédito é grande. É cientista político, especialista em compliance e governança pela UNB e atua em relações institucionais e governamentais desde 2011. Muito obrigado por aceitar nosso convite, Jorge Misael. Obrigado, um prazer estar aqui falando com você, com todos os convidados e também com a sua audiência, Jefferson. Bom, tanta gente eu trouxe porque muita coisa importante aconteceu ao longo dessa semana. Aliás, nos últimos anos tem acontecido muita coisa importante, né? Desfecho de muitas situações. Eu vou começar aqui com o Jorge Misael, porque o caso Marielle Franco se encaminha para um desfecho, né? Depois de quase aí 6 anos e pouquinho, enfim, a gente parece que tem uma resposta sobre quem mandou matar a Marielle Franco. E aí a gente vê uma união de milícia, de criminalidade, de política e uma falência declarada do Estado, né? A gente pode dizer assim, Jorge Misael? Vou pegar apenas um trecho, você falou uma palavra central, né? União. União é o próprio partido de um dos acusados, Chiquinho Brazão. Ele com seu irmão são colocados, segundo as investigações, como os mandantes da morte da ex-vereadora Marielle Franco, no estado do Rio de Janeiro. E como você falou, essa união, não o partido agora, mas essa conjunção de forças de igreja, de um pensamento absolutista, de um pensamento que não aceita lidar com divergência, não aceita aprofundar o debate, acaba levando a posicionamentos extremados. Por um lado, incendeia as redes sociais e envaidece todos esses grandes players envolvidos nesse debate aberto por meio das redes sociais, mas também acaba trazendo cada vez mais movimentos e também pessoas que não conseguem lidar com a divergência. Então, o caso da Marielle Franco é um marco, não só brasileiro, mas internacional, de que esse extremismo polarizado e radicalizado tende a levar a crimes como esse. É uma pena que, no Brasil, em que a gente vem de uma pluralidade em nossa formação, a gente tenha que lidar com uma situação como essa. Demorou bastante, muito mais do que deveria, mas o que parece, Jefferson e demais colegas, a gente vai chegar realmente a uma conclusão ou um encadeamento de conclusões a partir das prisões da última semana. Ele diz que demorou, Rosana. Aqui você acredita tanta demora nas investigações, 6 anos para elucidar um caso, que é importante para o destino da nossa democracia. Eu acho que ficou mais do que explícito, né? A partir do momento que a gente entendeu que o ex-chefe da Polícia Civil envolvido, aí preso preventivamente, um dos acusados de mandar matar Marielle Franco, foi quem recebeu a família de Marielle, né? E os deputados, como Freixo, por exemplo, que ali foram denunciar ele, o assassinato, né? Dias depois do assassinato de Marielle. E ele disse, a família conta que ele disse o seguinte: eu estou aqui compromissado a resolver o quanto antes essas questões. Óbvio que não estava, né? Então, ter essas pessoas envolvidas, acusadas de ter mandado matar Marielle Franco, nesses espaços de poder e decisão, fez com que a gente tivesse essa demora gigantesca de 6 anos e nunca ter entendido da onde saiu, quem foram essas pessoas, e agora a gente luta para entender a motivação disso. Então, as pessoas envolvidas eram as pessoas que também estavam nesses espaços de poder e decisão. Postei isso nas minhas redes sociais, né? Um ex-chefe da Polícia Civil, um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e um deputado federal, 3 homens em espaços muito importantes de poder e decisão. Então, a partir desse poder que eles tinham nesses espaços, com certeza devem ter mexido muitos pauzinhos para que a gente não pudesse saber, entender, chegar nas provas que incriminasse os 3. Leonardo, chegaram a se infiltrar, né, inclusive no hoje o seu partido, o PSOL, para meio que tramar esse assassinato de Marielle Franco. Qual a importância de se desvendar esse caso hoje para a democracia? Não, fundamental. Eu acho que vai muito na linha também do que o Misael comentou. Não é possível que em 4 anos de governo federal, de governo Bolsonaro, a Polícia Federal não tenha avançado em nenhum milímetro
em relação às investigações. Portanto, esses agentes precisam responder por prevaricação. Tá? Inclusive, o professor Pedro Serrano, especialista em direito constitucional, e estava falando hoje cedo sobre isso, e é justamente essa a linha. Primeiro, investigar por que em 4 anos de governo Bolsonaro nada foi feito em relação às investigações. Por que a Polícia Federal ficou tão omissa? Porque não interessa se o presidente da República é Jair Bolsonaro, é Lula, é Temer, é Dilma. A Polícia Federal é um órgão de Estado e precisa agir independentemente do Executivo, independentemente de quem está no comando do governo federal. Um crime político, né? É um crime político e sério e grave, né? E agora a Polícia Federal, sob o governo do presidente Lula, e eu até comentei isso ontem, cada um que votou no presidente Lula é responsável por esse avanço nas investigações. Porque se não fosse a vitória do presidente Lula, se Bolsonaro tivesse sido reeleito, pode ter certeza que ainda estariam prevaricando e nada teria avançado em relação às investigações. Mas aí fica uma pergunta, por quê? Né? Por que esse medo? E aí, sem fazer nenhum tipo de acusação, até porque não é do meu feitio, mas nós sabemos a relação intrínseca da família Bolsonaro com as milícias do Rio de Janeiro. A gente sabe da relação da família Bolsonaro, especialmente do Flávio Bolsonaro, com o Chiquinho Brazão e com o irmão dele, que hoje é membro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Né? É uma relação de amizade, é uma relação de proximidade. Né? E por que essa prevaricação? Agora, inclusive, os deputados da oposição no Congresso Nacional devem votar contra a cassação do Chiquinho Brazão. Eu espero que não, eu espero ter enganado, eu espero que de fato haja uma unanimidade em relação à votação. Aliás, né? Pediram vista para atrasar, para prorrogar, para deixar mais célere essa votação, mas tudo indica que alguns da oposição irão votar contra. Né? Isso é muito grave. Vamos ver, acredito que não, acredito que eles vão cumprir o papel deles, mas tudo isso é muito grave. Né? É grave que nos últimos 15 anos mais de 300% do território do Rio de Janeiro tenha sido ocupado pelas milícias. É muito grave que os últimos 5 governadores do estado do Rio de Janeiro tenham sido presos. Né? Tudo isso é muito grave. O estado do Rio de Janeiro... O atual é investigado. O atual é investigado, bolsonarista, Cláudio Castro. Então, do PL, tudo isso é muito grave. Né? E fico feliz que a Polícia Federal tenha dado como conclusa as investigações em relação à morte do Anderson e da Marielle, porque o Brasil todo esperava, e isso é uma resposta direta à milícia e ao crime organizado no Rio de Janeiro, que está do lado da corrupção policial e do lado da política, né, e dos políticos, especialmente os políticos de direita. Agora, Jorge Misael, como é que a gente pode analisar essa expansão das milícias para dentro da política? Era uma coisa que a gente já sabia e essa investigação deixa muito mais claro, né? Aí é que tá, meus amigos, a nossa cultura brasileira tem que ser incentivada, né? Porque talvez o Tropa de Elite, aquele filme nacional, já trazia para a gente alguns olhares sobre essa forma de permear que a milícia estava trazendo. Assim, ela foi ocupando espaços em que o poder estatal não conseguia cumprir com o mínimo de atendimento da sociedade, então foi entregando ali cultura, lazer, foi entregando serviços de internet, serviços de distribuição de gás, de energia, van, e quando se viu, no meio de tudo isso, obviamente que as pessoas envolvidas tiveram destaque econômico, começaram a ganhar muito dinheiro, qual é o próximo passo na escala de poder? É ocupar, obviamente, por meio de eleições, no caso do Brasil, o poder público. E isso foi mecanizado, foi nutrido, foi estruturado a partir de um dinheiro também ilícito, né? A gente vai olhar, especialmente no caso do Chiquinho Brazão, sai o Chiquinho Brazão, envolvido direto com as milícias, e quem é o suplente dele, meus amigos e minhas amigas que nos ouvem? É alguém já com um histórico e uma história de vida muito próximo de jogadores e de quem explora o jogo do bicho no Rio de Janeiro. Então, tem essa relação muito, muito visceral mesmo do estado de Rio de Janeiro com essas estruturas paraestatais, onde o Estado não consegue cumprir com segurança, tem ali uma força de ex-policiais, policiais aposentados que acabam viabilizando aquela segurança, onde o Estado não consegue prover creche. Então, assim, eles estão sempre atentos e olhando para onde o Estado não consegue chegar. E o curioso é que essas mesmas pessoas
que estruturam, que conseguem criar esses mecanismos e esses organismos milicianos, também são pessoas que vão às ruas e aproveitam da sua exposição para criticar o Estado, para dizer que o Estado está inchado, para dizer que o Estado não consegue cumprir com seus deveres, para dizer que o Estado é fraco. Então, a gente percebe que tem tanto um lado econômico, de nutrição, de manutenção dessas pessoas em um espaço de poder, quanto vinculado com essa força econômica a uma estrutura e um trampolim para o ambiente político brasileiro, e, na sequência, a construção de uma narrativa contra o Estado. Então, é uma engrenagem que ela vai se retroalimentando, e a gente percebe que, infelizmente, deu resultado nas últimas décadas. Rosana, ele até falou, né, que são lugares que o Estado não consegue chegar. E quando o Estado chega, ele chega de forma extremamente violenta, né? O Estado chega com policiais fazendo operações que matam população, matam estudantes a caminho da escola. É triste, né? A gente vê que o Estado, quando chega para reprimir a população. E era exatamente sobre isso que Marielle falava e lutava contra, né? A violência policial, a milícia no estado do Rio de Janeiro. Pegando o gancho, eu sou nascida no interior do Rio de Janeiro, na cidade de Campos do Goytacazes, e é uma realidade que nós aprendemos enquanto fluminenses, né? Pessoas que nascem no estado do Rio de Janeiro desde cedo, desde novos. Meu irmão, minha irmã, nós temos lembrança do que significa um carro da polícia entrar na comunidade, dentro da periferia, dentro da favela. Então, assim, é um medo, é a preocupação, é essa insegurança de sair de casa sem saber ao menos, né, se vai voltar. Eu tenho falado muito sobre isso nas minhas redes sociais, e algumas pessoas, inclusive nesse caso da Marielle, né, a onda de fake news que tem se criado em cima desses 3 nomes apontados como possíveis culpados, né, possíveis pessoas de terem mandado matar a Marielle, é assim absurda, desde fotos que estão sendo produzidas, desde de falácias, né? Eu vi inclusive uma foto da própria Tabata, pegaram uma foto da Tabata, pegaram um cartaz e colocaram lá, Marielle, desculpa, nós da esquerda fomos quem mandou te matar. E eu fiz um vídeo sobre isso, eu tive que privar os comentários, não que eu não aguente hate, porque assim, é a coisa que mais acontece para uma jovem mulher negra que ousa disputar ideias nas redes sociais, mas assim, porque os comentários são violentos mesmo, desejando, isso mesmo, defunto. Nós tivemos isso no púlpito, olha eu, como se fosse igreja. Mas tivemos isso no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, um deputado falando sobre isso. Por que eu tô pegando esse gancho? Porque essa é a realidade diária de uma juventude negra que sai de casa sem saber se vai voltar. De um Brasil onde um jovem negro é assassinado a cada 23 minutos e muitas vezes pela mão da polícia, que deveria ser, né, algo que defendesse a população como um todo, e não que violentasse, não que apresentasse risco à juventude negra. Então, assim, de fato, é terrível entender que, inclusive, nós precisamos fortalecer essa luta e sempre elucidar o que era a luta que Marielle tocava enquanto ainda era viva, é muito importante, porque ainda se tem muita fake news em cima disso, e ainda se tem muito, né, infelizmente, a reprodução de palavras: preto é bandido, mora na periferia, não é uma pessoa boa, foi preso porque estava fazendo alguma coisa, né? Então a gente ainda tem assim muitos desafios em cima disso, e um deles com certeza é falar sobre a necessidade de ter órgãos públicos que de fato defendam a vida da população brasileira, incluindo, obviamente, a maior parte dessa população, que é o povo negro no Brasil. E numa semana tão importante para a elucidação desse crime, a gente teve até a deputada Júlia Zanata falando, né, que deviam desculpas ao Bolsonaro. Exatamente. Por ligar o Bolsonaro com esse crime. Assim. Eu recebi esses comentários no meu vídeo. Já pediu desculpa pro Bolsonaro, até aí tudo bem, eram muitos. Mas aí começaram assim, isso mesmo, não sei o que lá, e palavras assim tão violentas, porque começaram a usar, fazer piadas sobre a forma que Marielle foi assassinada. Então assim, é bizarro. E você entra no perfil, é cristão, defensor de não sei o que, defensor do Brasil, patriota, da vida, né? Então assim, é uma fake news de uma forma que a esquerda matou Marielle Franco, ou seja, eu fico abismada assim, com a forma com que as pessoas ainda não têm acesso à informação ou são informadas, né, a veículos que não passam veracidade alguma. Então, nós ainda temos uma luta muito grande. Terminar esse caso da Marielle, saber a motivação, né, fazer com que, de fato, se termine esse longo prazo de 6 anos que nós estamos esperando fechar esse caso, mas também vencer essa onda de mentira e de ódio nas redes sociais contra corpos de mulheres negras, porque continua muito forte.
Leonardo, agora a gente traz a situação para São Paulo, porque aqui a gente tem um governador que, inclusive, quando eleito, né, na campanha, disse que ia trazer o modelo de segurança pública do estado de Rio de Janeiro para cá. E a gente vê essa operação Verão, com número recorde de mortos lá na Baixada Santista. A gente vê que os policiais hoje agem para atrapalhar as investigações, e a gente vê um governador que, quando criticado, diz que poderia ser denunciado à ONU e ao raio que o parta, que ele não estava nem aí. Triste, né? Não, muito, né? O governador de centro, né? Segundo a Veja, que hoje... A Veja o coloca como centro? Que hoje publicou uma matéria dizendo que o Tarcísio é o principal nome do centro contra o Lula em 2026, né? Eu falei, que centro, né? O centro da direita, né? O centro... Eu até brinco que na realidade não é uma brincadeira, mas esse termo centro, essa alcunha centro, na realidade é para a direita que sabe comer de garfo e faca e não fala palavrão. É a mesma coisa. Quando o cara diz para você que ele é de centro, saiba que ele é de direita. Só que ele não é estúpido o suficiente e não fala tantas bobagens e sabe se portar à mesa. Essa é a única diferença. E esse é o caso do Tarcísio, né? Um carioca. E até aí nada contra, até porque São Paulo é feita de imigrantes, é feita de nordestinos, é feita de nortistas, é feita de fluminenses, é feita de sulistas. Mas a gente importou o que há de pior no Rio de Janeiro, que é essa cultura bolsonarista, a qual o Tarcísio comunga e faz parte. E pior, e eu acredito que seja pior, porque ele dá um verniz de democracia, ele dá um verniz de liberalismo, ele dá um verniz de Estado democrático de direito. E não é verdade, não é verdade. O Tarcísio ele é igual ao Bolsonaro, se não pior, justamente por esses fatores. E é por isso que é preciso haver uma oposição ferrenha aqui em São Paulo. O PCdoB eu sei que atua de forma bastante veemente em relação a isso, meu partido pessoal também, o Partido dos Trabalhadores, o próprio PSB, e é preciso dialogar com a sociedade para que a sociedade entenda o que está sendo feito em São Paulo, especialmente na Baixada Santista. Né? É evidente que segurança pública é um tema muito complicado, é um tema muito caro para a esquerda especialmente, e aí é uma meia-culpa, é uma crítica que eu faço ao campo progressista, no sentido de que nós precisamos dar alternativas em relação a esse tema, e a gente precisa debater esse tema de forma clara, tanto segurança pública como corrupção. Quer dizer, a esquerda não fala de corrupção, a gente tem que falar de corrupção. Corrupto é a família Bolsonaro, corrupto é a direita, corrupto é a milícia. A gente tem que dar uma resposta, a gente não pode se omitir em relação a esses temas. E segurança pública é um deles. Segurança pública é um tema fundamental e as pessoas, de fato, têm medo. As pessoas, uma mãe que perde um filho para as drogas, ela tem medo. Uma mãe que perde o filho para o crime organizado, ela tem medo. E essa mulher humilde, simples, acaba votando num candidato fascista. Porque ao contrário do neoliberalismo, o fascismo é um fenômeno de massa. Ele é um fenômeno que está na favela, que está na periferia, que está nas comunidades. E a gente precisa dar uma resposta em relação a isso. O campo progressista precisa dar uma resposta em relação a isso. Eu acho que o Tarcísio vai muito a esse encontro, né? Do combate à impunidade, do combate ao crime organizado a qualquer custo, do combate à ilegalidade cometendo ilegalidade. Né? Pessoas inocentes morreram. A gente não está dizendo que criminosos, nem se fossem criminosos poderia ter esse tipo de tratamento, porque a gente não vive numa república de banana, a gente vive dentro do Estado Democrático de Direito e as pessoas estão sujeitas ao devido processo legal e se cometeram crimes e foram pegas em flagrantes, devem ser contidas e presas, não mortas, né? Não torturadas. Mas mesmo se fossem, não são. Né? E ele acha que tá bonito, ele acha que tá legal, faz piadinha dizendo que chama a Liga da Justiça, chame a ONU, chame o raio que o parta, e deveria responder. Inclusive eu defendo que a oposição abra um processo para que o governador dê explicações, né? Explique aí não só o governador, como o Derrite também, que é o secretário de Segurança Pública. Mas é lamentável, é triste e eu espero que um dia a sociedade paulista entenda, especialmente o interior de São Paulo, que ainda é bastante conservador nesse sentido. Quando o Derrite foi conduzido à Secretaria de Segurança Pública, a gente já poderia esperar, né? O que viria pela frente. Pois é. Conhecemos bem o histórico dele. Jorge Misael, a gente está falando aqui em São Paulo em 55 mortes em 2 meses. Em pessoas que não tinham passagem pela polícia, em que provas foram ocultadas. É um padrão que a gente já conhece. A Polícia Paulista, na época do governo do Maluf aqui em São Paulo,
agiu assim, rendeu até um livro do Caco Barcelos, o Rota 66. Como a gente pode ver e com que olhar a gente vê socialmente essa incursão policial tão violenta nas periferias? Olha, os dados sobre segurança pública no Brasil são assustadores. O caso de São Paulo, óbvio, por ser o maior estado e também a maior capital, megalópole, traz ainda mais evidência sobre isso. O Leonardo, que me antecedeu, falou um ponto central. Falta, talvez, ousadia e coragem do campo progressista de debater a política pública de segurança de forma estrutural, legal, constitucional e republicana. Não dá para você deixar que uma política pública tão importante e que, na minha avaliação, vai pavimentar os debates eleitorais pelas próximas 2 ou 3 eleições, ser ocupado exclusivamente por uma lógica miliciana e também policialesca. É preciso ter um olhar multipartidário, multicolorido sobre a estruturação das nossas políticas públicas de segurança. E eu falo desde o início, desde a segurança de fronteira, a segurança nacional, a soberania. Os nossos equipamentos estão sucateados, estou falando sobre investimentos em segurança nacional. As nossas polícias estão ou mal treinadas ou mal intencionadas quando vão a campo, que a gente percebe especialmente em grandes cidades que não há necessariamente falta de recursos, como o caso do Distrito Federal e o caso de São Paulo, não existe falta de recursos. Talvez o direcionamento para o treinamento dos policiais está sendo feito de uma forma errada, de uma forma bizonha, sem nenhum tipo de evidência técnica, material, nenhum tipo de avaliação e validação com as melhores práticas internacionais. Então é importante que a segurança pública seja olhada, porque, como eu disse, ela vai pavimentar e ela vai dar, sim, palco que, se não for ocupado rapidamente por um debate estrutural profundo e, do ponto de vista técnico, ele vai continuar sendo visto exclusivamente sobre aquela lógica que resume muito a frase de vários aliados do Bolsonaro, que diz que bandido bom é bandido morto e que cidadão de bem não precisa necessariamente estar lutando por direitos humanos. As duas frases são errôneas, e é importante deixar isso claro. Existe uma Constituição brasileira, ela tem que ser seguida, mas, para além dela, quais são os normativos legais que vamos assegurar viver em um Brasil seguro? Essa é uma preocupação minha, acho que de todos que estão aqui, mas a forma que tem sido feita em São Paulo preocupa. E preocupa especialmente porque o Tarcísio usa dessa violência policial para reafirmar e para dobrar a sua fala bolsonarista, de que é assim mesmo, vai continuar sendo assim, que quem não quiser viver em um estado que tem esse tipo de governança na segurança pública pode ir embora, que pode chamar a Liga da Justiça e coisas do tipo. É algo tão bizonho, tão mesquinho, mas serve para aquecer as redes sociais e não serve para estruturar uma política pública como deveria ser o caso de um país com o tamanho do Brasil. Rosana, ele se utiliza de mortes de população periférica para disputar o espólio eleitoral bolsonarista, né? É gravíssimo isso. A sensação que nos dá é como se a gente não valesse de nada. A gente viu nessas últimas semanas 2 casos absurdos, um do Daniel Alves, outro do Robinho. Os 2 julgados, os 2 tidos, né, como estupradores mesmo. Foi provado que os 2 estavam envolvidos em casos distintos, mas muito parecidos, porque os 2 estupraram mulheres. E eu vi uma declaração da defesa do Robinho, falou assim, a gente está preocupado que ele vai passar a Páscoa, né, na cadeia, nós estamos preocupados com a integridade dele, nananã. Aí o pessoal bolsonarista foi defender o Robinho, porque o Robinho estava nas manifestações do Bolsonaro, e porque não sei o que lá, porque as mulheres são... Bolsonaro que não condenou o Robinho nunca, né? Exatamente. Durante seu governo. Então, e as pessoas começaram a falar disso, cidadão de bem, é uma mulher que está querendo, né, enganar, que está querendo ganhar dinheiro. E isso, nossa, de fato, nossa vida não vale nada mesmo, porque... quando a gente fala de gênero, raça e classe, a luta, né, brasileira, do povo brasileiro, das mulheres negras no Brasil, parece que a gente não vale de nada, porque você tem dinheiro, você é homem, você representa aqui uma outra questão. Não vale para você a lei. É quando a gente fala, por exemplo, de uma mulher que rouba um pote de manteiga, né, ou de um homem branco que ameaça o país tentando construir uma ameaça de golpe, né? Falando que vai jogar uma bomba no meio das pessoas. E aí a Polícia Federal, na casa dele, pede licença para entrar, mas na periferia
né, você é preso, você é morto, você ao menos tem chance de ter qualquer outra perspectiva de vida, senão a fome, o desemprego, o assassinato. Então, assim, é uma sensação que parece, assim, como as pessoas olham a população negra no Brasil, como essas pessoas nos olham. Será que essas pessoas entendem que nós somos a maior parte da população brasileira, que se o Brasil for bom para a população negra, ele pode ser, ele deve ser bom para todo o país, né, que nós não podemos aceitar, que não há como dizer que se é patriota, desejando ou tendo a morte, assassinato de pessoas negras, de pessoas periféricas no Brasil, como palanque eleitoral. Então, assim, é difícil, é difícil. Parece que nós não valemos nada, parece que a política, esse meio de transformação tão importante da vida das pessoas, tem se esvaziado cada vez mais. Parece que, de fato, é um palanque importante essa questão da violência, né? A arma, fuzil, bandido bom, bandido morto, frases que talvez há anos atrás a gente jamais imaginaria ouvir, né? É bem isso. Nossa, será que 2024 vai ter carro voador? Não, 2024 tem gente dizendo que é bem isso. Se não gostou, chama a Liga da Justiça. Se a gente se propõe a discutir isso, a gente é chamado de defensor de bandido nas redes sociais. Pois é. Então, assim, é terrível mesmo e dá essa sensação. Digo essa sensação porque eu acho que é o senso comum de qualquer brasileiro periférico, brasileiro favelado. Mas que a gente precisa mudar a partir da política para que o povo entenda o nosso poder, a nossa força para conseguir transformar essa realidade. E aí, quando a gente tenta promover alguma mudança em segurança pública, né, a gente vem com um congresso que quer, por exemplo, limitar ainda mais a questão das drogas no Brasil e acha que esta é a grande solução contra o tráfico de drogas, numa guerra contra o tráfico que já mata milhares de pessoas e não tem solução, né, Leonardo? Eu vou muito de encontro o que a Rosana falou. Crime mesmo, seja na Espanha ou no Brasil, é ser pobre. Né? Porque um playboy, ele distribui drogas para os amigos e é só uma fase, né? Toda rave de playboy tem droga a rodo, todo mundo sabe. E na matéria diz, jovem, filho de empresário, não chama de bandido nem traficante, é um jovem estudante. É um jovem coitado que tá... Imagina, ele é uma fase, ele é moleque, ele não sabe o que ele tá fazendo, já ele amadurece. O preto favelado não tem esse mesmo tratamento, né? E o mesmo no caso do Daniel Alves, quer dizer, um jogador milionário estupra uma mulher embriagada coletivamente, né? E paga uma fiança, paga um valor. Quer dizer, a justiça espanhola precificou, né, a dignidade e o corpo de uma mulher. Né? Ele tem 60 milhões, me parece. Me falaram que ele tem 60 milhões de euros de fortuna. Quer dizer, a justiça está dando um atestado que ele pode estuprar mais 59 mulheres, que é só pagar. Isso é um absurdo, isso não tem lógica, isso não tem padrão no mundo, né? Isso é absurdo. E o mesmo em relação à política de drogas. É evidente que a política de drogas no Brasil não funcionou. E recentemente eu estive no Uruguai, que é um exemplo concreto, empírico, do que é de fato uma política de drogas efetiva e eficaz, que resultou numa diminuição do tráfico de drogas absurda, no índice de violência drasticamente, né? Porque é uma coisa lógica. Não só o Uruguai, como Holanda, Estados americanos, enfim, outros países europeus, né? Se eles se dizem de direita, imagino eu que eles deveriam pegar o exemplo de países europeus e dos Estados Unidos. Né? Mas não interessa. Aquilo que não interessa não vamos entrar no mérito. Mas muitos desses países de direita já aprovaram aborto, direitos das mulheres. Aborto, enfim, até 6 meses de gestação, política de drogas. Então, quando a gente fala em política de drogas, a gente não está defendendo simplesmente uma legalização sem o mínimo de controle. A gente está defendendo uma regulamentação. Justamente que o Estado tenha mais controle e mais fiscalização sobre onde e para quem e quando está indo essas drogas. Né? E a partir do momento em que você descriminaliza e regulamenta, você está quebrando a perna do crime organizado, né? Que depende única e exclusivamente desse comércio. O comércio de droga que financia outros tipos de crime e mantém de pé essas organizações criminosas. A partir do momento que você
regulamenta e descriminaliza, você quebra a perna do crime organizado. E isso foi visto em vários países do mundo, não é um caso isolado, Uruguai ou Holanda, a se aplicar no Brasil. Então, o nosso Congresso Nacional ele vive sobre narrativas, sobre populismo barato, a fim de ganhar voto e se manter e se perpetuar no poder e enganar trouxa. Essa é a realidade. E o nosso grande problema no Brasil hoje é o Congresso Nacional. Né? É um Congresso Nacional que vem presidente, sai presidente, permanece realizando chantagens criminosas, permanece atuando como gangsters. E isso é crônico no Brasil. Né? O Centrão é um problema crônico no Brasil e reina a hipocrisia em relação a essa questão da política de drogas. Jorge Misael, eu acho que a gente pode ir além, né? A gente pode dizer que essa política de drogas atual vigente no Brasil, essa política antidrogas, é racista, né? Extremamente racista. Eu queria pegar aqui um ponto que a Rosana falou e também foi contemplado aí pelo próprio Leonardo. Se a gente olha, assim, via de regra, a construção do regulatório, da política de droga, da política pública de droga, ela não surge do nada, tá? Ela vem de um conjunto de estímulos da própria classe política. E eu queria trazer aqui para nossa reflexão, olhar sobre a representação do Congresso Nacional. Ao longo das últimas 3 eleições, a participação feminina vem crescendo, mas cresce de uma forma muito marginal, algo em torno a 2 a 3% por eleição, especialmente depois das políticas afirmativas para garantir a participação feminina nos pleitos. O que eu quero dizer com isso? A falta de representação da nossa população de forma geral, especialmente população, uma representação de gênero, que eu quero dizer aqui mais especificamente, mulheres não conseguem ver outras mulheres como líderes, não conseguem se sentir atraídas ao ponto de dar o voto, direcionar o seu voto, a sua confiança para mulheres, garante que o parlamento brasileiro tem um olhar muito segmentado, nichado, com base em valores que sempre estiveram no topo do Brasil desde o Império, ou seja, o homem branco, detentor de terras, que estuda direito, ou faz engenharia, ou é médico. Então, a representação da política de drogas hoje no Brasil, ela vem muito arraigada dessa nossa base, dessa nossa origem. Então, a gente precisa melhorar a representação política, no Congresso Nacional especialmente, para que as novas políticas públicas sejam melhor, seja mais qualificada, seja mais profunda, que consiga ter uma participação social muito maior do que o que tem acontecido hoje. E só para finalizar essa questão da representação feminina, segundo os dados da última eleição, quase 18% das eleitas, das cadeiras ocupadas, foram ocupadas por mulheres. Ou seja, em relação à eleição anterior, de 2018, que teve 15%, são 3% a mais. Então, é um crescimento, é algo positivo. Porém, a minha pergunta para a gente refletir é: por que não ter um parlamento com 50% ou mais de participação feminina? Vamos pensar nisso? Por que não aumentar a participação de mulheres? Por que não aumentar a participação de negros? Por que não aumentar a participação das multicolorações que nós temos na nossa sociedade, do povo indígena, dos povos originários, para ser mais preciso? Porque o nosso parlamento é formado, via de regra, por empresários com a mesma formação, com o mesmo olhar, que estudaram nas mesmas escolas. Porque a gente não melhora a parte da representação para que as nossas políticas públicas tenham essa representação também na sua efetividade? Rosana, inclusive eu vou endereçar você que já foi candidata e uma mulher preta. Que tipo de dificuldade você enfrentou nesse percurso aí na candidatura política? Muitas. Inclusive foi muito criticada por usar aquele dinheiro eleitoral, a verba eleitoral. Fundo eleitoral. O fundo eleitoral. Pois é, muito criticada por usar fundo eleitoral. Vou falar disso rapidamente também, mas assim, foram muitas dificuldades, né? Ser uma mulher negra no Brasil, eu acho que em muitos outros países, mas falando da nossa realidade, né? Ser uma mulher negra no Brasil é muito difícil. Nós já nascemos com uma
expectativa de vida baixa, perspectivas baixas, entendemos que a educação não é para nós, o mercado de trabalho também não são mulheres muito para casar, então, né, então assim, são dados que nós nos olhamos assim, minoria nos espaços de poder e decisão, minoria dentro da sala de aula, minoria em bons empregos, direitos trabalhistas, maioria, né, em situação de mulheres que chefiam casa, que são mães solo, maioria em situação de mulheres desempregadas, maioria em situação de mulheres em situação de rua, mulheres em situação de fome. Então, nós já nascemos assim, com muitas dificuldades à vista e muitas estatísticas para tentar pular fora, vamos dizer assim, para tentar superar. Então, quando uma de nós passa por tudo isso e ainda ousa tentar ocupar um espaço, né, na política, nesse meio de transformação das nossas vidas, é mais difícil ainda, porque parece assim que todos em nossa volta se levantam para que a gente não chegue nesse espaço de poder e decisão. Porque mulheres negras em espaço de poder e decisão, digo na política, né, podem transformar a nossa realidade de uma forma muito mais direta. Isso quer dizer que nós não temos homens importantes que ocupam espaços e que nos ajudam nas nossas lutas? Não, isso não quer dizer que a gente não tem, nós temos. Mas isso quer dizer que mulheres negras nesse espaço podem nos trazer políticas públicas muito mais diretas, que entendem muito mais, que nesses espaços nós teremos mais representações da maior parte da população brasileira, que são mulheres negras. Nós temos hoje um dado terrível, que é ter uma comissão de mulher na Câmara dos Vereadores da cidade de São Paulo, e não tem mulher. De 7 vagas da comissão da mulher da Câmara dos Vereadores, são 7 vereadores, não tem uma mulher. Então, assim, quiçá uma mulher negra. Então foi muito, assim, foi um desafio muito grande da direita e da esquerda. Porque tem muitos homens, né, que constroem a luta diária ao nosso lado, mas assim, tudo bem, mas deixa eu falar por você. Olha, eu sou muito antirracista. Fica aqui no cantinho. Gente, ó, a Rosana, ela tem aqui muitos desafios, coitada, como uma mulher negra. Não, mas eu quero falar. Não, aí você não fala. Então, assim, dos dois lados, a luta antirracista, a luta pelo direito das mulheres no Brasil é muito difícil. Principalmente quando se apresenta uma ameaça a homens brancos que há anos estão nesse espaço de poder e decisão e que não aceitam ceder esse espaço para mulheres que sejam eleitas e que ocupem Câmara de Vereadores ou Câmara dos Deputados, né? Então, eles não aceitam, então foi assim, difícil dos dois lados. Agora, essa questão do fundo eleitoral, o maior desafio, e obviamente difícil, porque, né, nós lutamos todo dia para sobreviver. Aliás, quem criticou você por ter usado o fundo eleitoral, inclusive, muita gente do Partido Novo vai usar o fundo eleitoral a partir desta eleição. Exatamente. E foi um desafio, porque, assim, nós estamos em luta ano após ano, para que se tenha mais fundo eleitoral para as mulheres negras. Eu não sei qual foi o momento que nós passamos a criminalizar. Nós não, né? Mas principalmente a turma ali do MBL, Partido Novo, né? Jovens de sapatênis que pedem com licença, senhor, poderia... né? Então, assim, começaram a criminalizar o fundo eleitoral. E aí, eu não sei qual foi, né? A falta, assim, de inteligência das pessoas não entenderem a importância do fundo eleitoral para a eleição de mulheres negras. Nós lutamos, inclusive, que os partidos tenham como lei a garantia de maior parte do fundo eleitoral para as mulheres negras. Nós estamos avançando agora na política para que se tenha mais candidatas negras, para que seja eleita mais mulheres negras. E é importante que nós tenhamos um fundo eleitoral. Então, usei o fundo eleitoral, defendo quem usa o fundo eleitoral. E essa criminalização do fundo eleitoral é exatamente para que menos de nós esteja nesse espaço de poder. Porque as pessoas que defendem que mulheres negras não usem fundo eleitoral são financiados por grandes empresários. E aí eles sabem que mulheres negras da periferia, homens negros da periferia, brasileiros da periferia como um todo não vão poder disputar, porque eles não vão ter dinheiro, porque eles não têm empresário financiando. Então o fundo eleitoral é exatamente para que pobres, periféricos, negros e negras possam disputar. Também, seja como vereadores, sejam como candidatos a deputado estadual ou federal. Então, assim, foi uma polêmica, entre aspas, das pessoas que não entendem a importância do fundo eleitoral, que foram influenciadas pelas pessoas que entendem e são contra exatamente porque querem vencer, continuar nos espaços de poder e decisão, sendo financiados por grandes empresários. Então, o fundo eleitoral é uma política muito importante para a garantia de candidaturas, principalmente de mulheres negras e pobres. Rosana, se me permite pegar um ponto na sua fala, só para a gente também continuar nesse assunto que eu gosto bastante, pesquiso e tenho acompanhado também esses debates. Existe um argumento que é fundamental quando a gente vai falar sobre diversidade ou diversificação da representação no parlamento e nos espaços de poder.
Quanto maior for a representação da sociedade, maior é a qualidade da política pública que vai ser construída. Por quê? Porque durante o processo de formalização ou de formulação, virão tantos olhares diferentes que isso vai ajudar a melhorar o debate e a qualificar o projeto que vai estar em andamento. Então, o debate sobre representação também é uma bandeira que é muito cara para os progressistas e não é tão cara, não é acompanhada pelos conservadores, o que é um erro fundamental. É um erro fundamental por isso. O parlamento vai ser tão qualificado à medida que ele for plural ao ponto de trazer a melhor representação. Esse é o primeiro ponto. O outro ponto diz respeito à estrutura partidária brasileira. Se a gente for pegar os partidos nacionais ou os 5 maiores partidos brasileiros, poucos deles garantem nos diretórios nacionais a participação feminina, especialmente nos espaços decisórios, ou seja, na diretoria nacional e também na tesouraria. Isso é um problema estrutural que precisa ser revisto. E aí, para citar alguns poucos exemplos de mulheres negras que trazem uma qualidade fundamental para o debate brasileiro. A primeira, a deputada Carol D'Artora. A deputada Carol D'Artora tem um currículo invejável. Todas as vezes que eu participo de debates, que eu acompanho o trabalho dela, eu fico assim de boca aberta com a qualidade técnica que ela traz. E, de novo, por quê? Por um olhar plural de quem estudou, fez mestrado, doutorado, e traz uma representação muito legítima. E a outra, a própria deputada Benedita, do Estado do Rio de Janeiro. Ou seja, são parlamentares que, se a gente não tivesse o olhar atento de mulheres como essas duas que eu citei, poderia citar outras, a gente não teria as políticas públicas sendo cuidadas da forma que deveria. Então, a diversidade do parlamento ela precisa ser acompanhada independentemente do polo político, ela precisa ser estimulada. E aí está outra crítica que eu também faço diretamente, com relação àquela proposta de emenda à Constituição, chamada PEC da Anistia. A minha pergunta foi feita de forma incisiva para vários partidários do campo progressista. Por que o seu partido é a favor da PEC da Anistia? Se a PEC da Anistia, basicamente, anistia os crimes eleitorais, que possibilitaria a maior participação da mulher nos espaços políticos. E eu até hoje não consegui uma resposta clara sobre isso. Por que o PT e sua bancada apoia e estimula a defesa e a aprovação dessa PEC da Anistia? A PEC da Anistia, para quem não acompanha esse debate antes, anistia os crimes eleitorais, especialmente crimes voltados para a distribuição de verbas e estímulos a campanhas de mulheres, negros e minorias subrepresentadas nos espaços de poder. Então, me salta aos olhos e me deixa realmente sedento de uma resposta fundamental. Por que defender uma proposta como essa, se para mim a melhoria das políticas públicas passa por uma melhor representação, por mais diversidade, e esse debate de diversidade passa por uma nova estrutura partidária. Esse debate da estrutura partidária passa realmente pela distribuição dos espaços de decisão, de compartilhamento de verbas e de recursos de campanha, também pelo olhar da mulher e do homem periférico. Aliás, dentro do próprio PT, né, o Lula não indicou uma ministra mulher ao STF, Exato. O corpo ministerial tem a minoria de mulheres. Exatamente. São questões que se perpetuam dentro da própria esquerda, né? Léo, agora falando um pouco aqui nacionalmente, o ex-presidente Jair Bolsonaro, o cerco tem se fechado contra ele, né? Nas tentativas de golpe de Estado, e ele se hospedou 2 dias na embaixada húngara de Viktor Orbán e disse que qual é o problema de ter se hospedado lá. Como é que a gente pode analisar isso? Não, essas imagens que inclusive foram divulgadas por um veículo estrangeiro, né? Uhum. São, no mínimo, curiosas. É o adjetivo que eu atribuo. Porque, pelo menos curioso, no dia posterior à retirada do passaporte, ao impedimento da saída do ex-presidente para fora do país, é muito curioso que ele tenha dormido, se abrigado numa embaixada estrangeira, sobretudo de um país que está alinhado ideologicamente com ele, com o qual ele nutre amizade com Viktor Orbán, com o chefe de Estado da Hungria. Isso é muito curioso. Nossa, hoje eu resolvi dormir na embaixada austríaca aqui por 3 dias, porque a minha cama não é king size, sabe? E era um valentão. Não, assim, é muito curioso. Tanto é que a defesa
ela foi falar pessoalmente com o Alexandre de Moraes e diz: olha, Xandão, é absurdo esse tipo de investigação, ele só quis passar um tempo lá e tal. Eles não têm uma justificativa plausível, porque não existe uma justificativa plausível para alguém que dorme 2, 3 dias numa embaixada estrangeira de um país aleatório, no seu próprio país, um dia depois de ter o seu passaporte retido, e está sendo alvo de uma investigação extremamente delicada e que pode levá-lo a uma prisão preventiva a qualquer momento. Isso é no mínimo curioso, não quero fazer nenhuma acusação, até porque de processo já estou bem, mas é curioso e eu espero que eles deem uma resposta minimamente plausível a essa demanda que o ministro Alexandre de Moraes impôs a ele de 48 horas, né, para explicar o que aconteceu, o que houve, e eu espero que eles deem uma resposta plausível. Jorge, mas é inclusive um desrespeito à ordem judicial, né? Porque ele é uma embaixada, é território de outro país. O que eu ouvi aqui é que era a minuta de fuga, né? De tantas minutas que a gente viu aqui, essa daí era a minuta de fuga. Ele não estava fugindo, ele estava se preparando para a possibilidade de eventualmente precisar. É uma vergonha Jair Bolsonaro ter se comportado dessa forma. Ele vem tendo posicionamentos nada republicanos desde o fim do segundo turno, quando optou por fugir para os Estados Unidos para não entregar a faixa presidencial, por não trabalhar como se espera de um presidente da República na transição de governo, por ter tido, ainda ao longo do processo eleitoral, afrontado a ordem democrática quando desafiou a legitimidade das urnas, e de lá para cá eu não tenho visto nenhum tipo de posicionamento probo republicano de Jair Bolsonaro. Esse é só mais um de tantos outros, e que ele continua dobrando a aposta, buscando manter as suas redes sociais aquecidas com meios nada críveis, assim, só acredita e só mantém essa chama de que o Bolsonaro é uma pessoa republicana, democrática, legítima, aquele ser que é muito apaixonado por ele, assim, as pessoas que realmente não tiveram a curiosidade, até mesmo a possibilidade de acompanhar o governo fraco que ele fez, um governo que não teve uma participação dentro do parlamento como poderia, ele basicamente terceirizou a sua representação enquanto chefe de governo para o Ciro Nogueira, ele não trabalhava, não lidava com os players no legislativo, então foi um governo fraco, um governo miserável, e tanto é que os resultados econômicos e sociais acabaram por também trazer isso de maneira bem clara. Então, somado a isso, uma participação internacional, especialmente depois da derrota de Donald Trump, vergonhosa. Assim. O que o Brasil conseguiu construir de pontes nos últimos 6 anos, contando os 2 anos atuais, mas os 4 anteriores de Jair Bolsonaro, ao longo desse período. Alianças que não serviram em efetivar nenhum tipo de benefício realmente para a nossa sociedade, Jefferson. Rosana, agora é um tipo de postura realmente vergonhosa vindo de uma pessoa que dizia que para fechar o STF bastava um jipe e um cabo, né? Olha, eu fiquei assim abismada. Parece que quanto menos a gente espera, assim, mais ele apronta, né? São posturas de fato assim, inimagináveis. Eu acho que a gente tem tido surpresas não tão boas desde 2018, quando o Bolsonaro ainda era uma piada no Facebook, e nós tomamos um susto, né, com o boom do bolsonarismo e tudo isso, e todas as suas posturas, como isso nos choca, mas o quanto isso também tem defesa. Por que estou dizendo isso, né? Acho que a gente chegou aqui numa boa discussão sobre as posturas de Bolsonaro. Nós concordamos que foram posturas absurdas, que o fato dele tentar se esconder, enfim, não tem justificativa, que de fato é essa tentativa de, caso eu precise, eu consiga, né, tentar fugir daqui. Mas, assim, uma das coisas que mais me preocupa com tudo isso é que nós entendemos que são absurdos, mas nós ainda temos muitos brasileiros adeptos a essa onda do bolsonarismo que tem justificado essa tentativa de fuga, né? Essa tentativa de uma caso eu precise fugir daqui, eu me escondo aqui nessa embaixada de Bolsonaro. É o seguinte,
são muitos comentários, gente. As pessoas elas estão justificando assim, isso foi uma cortina de fumaça da esquerda, porque como saiu as 3 pessoas, os 3 homens acusados de terem mandado matar Marielle, e eles são envolvidos e amigos do Lula e filiados ao Partido dos Trabalhadores, então a esquerda fez uma cortina de fumaça de acusar o Bolsonaro de estar na Olha só, olha o caminho que o bolsonarismo e que sua rede de ódio tem percorrido a partir de notícias falsas, fotos falsas, vídeos falsos, para justificar Bolsonaro ter ido para a embaixada, como se nós tivéssemos colocado ele lá dentro, trancado a porta, para dizer que foi uma cortina de fumaça da esquerda. Porque nesse momento, os acusados de mandar matar Marielle Franco são da esquerda. Então, assim, tudo está ligado uma coisa com a outra, essa onda de ódio, junto com as fake news, eles trabalham o tempo todo, e obviamente isso tem muito dinheiro envolvido, para tentar justificar e inocentar o Bolsonaro o tempo todo, nos colocando como grandes inimigos do Brasil e inventando coisas para tentar inocentar o Bolsonaro. Então, assim, de fato absurdo, nós chegamos nessa conclusão aqui, mas o que me preocupa mesmo é o bolsonarismo continuar tão vivo e forte a partir de tanto de dinheiro que se coloca para que seja produzido foto, para que seja produzido vídeo, para que seja, enfim, criado esse caminho gigante para tentar se justificar que a culpa do Bolsonaro ter se escondido na embaixada após ter seu passaporte apreendido, não foi do Bolsonaro, foi da esquerda que trancou ele lá e fechou a porta. Botou ele lá e fechou a porta. Então, assim, de fato, é um absurdo, mas eu ainda me preocupo muito enquanto e como a gente tem conseguido traduzir a verdadeira face desses acontecimentos para o povo brasileiro. Digo isso para os bolsonaristas de carteirinha, mau caráter que defendem a ditadura e todas essas outras coisas, mas também digo isso com a preocupação da população pobre e periférica no Brasil que também cai nisso, como a minha mãe, empregada doméstica, mulher negra, que de fato votou no Bolsonaro nas 2 eleições porque ela achava que era o apocalipse, o fim do mundo. E ela também acredita que nós estamos numa grande cortina de fumaça para, assim, querer acusar o Bolsonaro de algo porque ele é um enviado de Deus e o Lula é um anticristo. Então, assim, nós temos 2 alas do bolsonarismo. Os que sabem, têm informação, propagam fake news e mentiras por de fato serem, e simpatizarem ali com o fascismo que o Bolsonaro representa, mas também a população pobre e negra, muitas vezes, que é enganada a partir dessas coisas produzidas por essa ala que põe dinheiro nisso. Então, assim, me preocupa muito como a gente vai se portar e conseguir traduzir a gravidade de ter tido um ex-presidente no Brasil se escondendo numa embaixada. Bom, queria muito agradecer vocês, passou muito rápido o nosso papo. Por mim, ficaria 2, 3 horas conversando aqui. Rosana, mais uma vez, muito obrigado por aceitar nosso convite. As portas estão sempre abertas. Muito obrigada a vocês. Quem está nos assistindo, e quiser acompanhar a luta, meu Instagram é rosana.barroso, Rosana com Z. Chamo todas e todos, a acompanhar essa batalha que nós temos diariamente para construir um Brasil mais justo. A luta ainda é muito árdua, mas ter espaços como esse é muito importante para que a gente possa debater e chegar a mais gente, levar as nossas ideias a mais gente. Então, muito obrigada pelo convite. Leonardo, muito obrigado mais uma vez. Leonardo está em pré-campanha, corrido, parou para atender a gente. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Isso a Rosana sabe bem, conhece bem. Obrigado pelo convite, Jeff. Obrigado, Misael. Obrigado, Rosana. Inclusive, estendo o convite aqui, que eu sei que o Jeff já vai. Sexta-feira da semana que vem eu faço o lançamento da minha pré-candidatura com o Boulos, lá na PUC. E a gente vai aproveitar para fazer uma palestra sobre combate a fake news. E para quem veio da Jovem Pan, eu entendo um pouquinho do assunto, mas... E o Boulos especialmente, que eu diria que é uma das figuras hoje públicas brasileiras com maior potencial de crescimento a longo prazo dentro do campo progressista e que, portanto, é alvo de inúmeras fake news e narrativas por parte da extrema-direita. Estendo meu convite. E se vocês quiserem me acompanhar, quem está em casa, meu Instagram é Leonardo_Grandini e Twitter _Grandini_. Vai lá e a gente troca uma ideia. Obrigado, Jeff. Muito obrigado. Jorge Misael, muito obrigado por aceitar nosso convite. As portas estão sempre abertas. Obrigado por agregar aqui com o nosso papo. Obrigado, Jeff, pelo convite. Obrigado, Leonardo, Rosana, todos que nos acompanharam aqui. Prazer imenso falar com vocês, com a sua audiência. Sempre bom aprofundar o debate, poder conversar, concordar, discordar, aprender. Entendo que o mundo que eu acredito é um mundo de pessoas diferentes, que conversam, que dialogam, que discordam,
mas sempre de uma forma sempre de uma forma respeitosa, de uma forma atenta, de uma forma fraterna. Então, agradeço os meus colegas aqui de mesa e também convido quem estiver por aqui e quiser me acompanhar nas redes sociais, todas elas, Jorge R. Misael com Z, Jorge R. Misael. Vou estar por lá dia a dia compartilhando um pouco da minha rotina como um operador da ciência política aqui em Brasília e tentando traduzir um pouco do que eu estou vendo para a gente refletir e pensar juntos. Um abraço para vocês. A você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado e até o próximo Questão Política.